Olá, bem-vindos a mais uma Escola Bíblica. É com muita alegria que partilhamos consigo estes momentos especiais em que juntos podemos crescer e desenvolver o nosso conhecimento acerca da Palavra de Deus. Vamos continuar com o tema sobre o que é ser um mordomo de Deus e para isso continuamos a contar com a presença do pastor Daniel Vicente. Olá, pastor Daniel Vicente. Olá. É com muita alegria que nós nos encontramos aqui com ele e encontramos-nos também consigo. Quer seja através da nossa rádio, a RCS, quer seja através da Hope Channel, é com muita alegria que passamos estes momentos aproximando a nossa vontade à vontade de Deus. Para tal, vamos começar por saber qual é o sumário do dia de hoje. Pastor Daniel. Cristo, como Criador de todas as coisas, só pode dar valor a tudo o que é obra das suas mãos. As coisas materiais em si e por si mesmas não são más. Ao contrário de algumas religiões que ensinam que o mundo material e a própria matéria são maus e que só as coisas espirituais são boas, a Bíblia dá valor ao mundo material. Vamos compreender qual é o valor, não é, que a Bíblia dá às coisas e vamos começar por fazê-lo através do texto que será o nosso texto base para a conversa de hoje. O texto de João, no capítulo 1, versículo 1 a 3. Então vamos abrir, se tem a sua Bíblia perto de si, então convido a abri-la. Se não, siga-nos através do nosso quadro. Vamos, por favor, então, a ler o texto de João 1, do versículo 1 ao versículo 3. E diz: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Este texto fala-nos da origem, não é? A origem de tudo aquilo que existe. Então, tudo aquilo que nós temos acesso, tudo aquilo que existe, vem de Deus. Exatamente. Esta capacidade criadora de Deus, esta capacidade única, no sentido de ser a origem de todas as coisas, confere uma perspectiva única também à nossa própria vida, àquilo que somos como seres humanos, mas também sobre todos aqueles que vivem sobre a Terra e sobre as coisas que existem nesta Terra. Deus sabe o valor que as coisas materiais têm, porque Ele próprio foi a origem dessas coisas. Eu estou a falar, enfim, os montes, os elementos com que nós depois criamos outras coisas. Exato. Foi Deus próprio que foi a origem dessa matéria que nós usamos depois até para criar também nós próprios outras coisas. E, portanto, ele criou essas coisas, as árvores, as plantas, ele criou os animais, criou o ambiente em que esses animais, essas plantas se desenvolvem, o ambiente em que nós próprios nos desenvolvemos, os ecossistemas. Deus criou tudo isso para o nosso próprio benefício. Até criou a nossa mente, criou a nossa capacidade Muito de depois bem. desenvolver essas coisas, não é? De desenvolver e recriar coisas, transformá-las. Claro que nem sempre o homem tem sabido fazer bom uso dessa capacidade criadora, tem criado armas de destruição maciça, tem criado até armas biológicas, tem muitas vezes, enfim, usado a sua criatividade para criar colmeias humanas, que não são o ambiente mais favorável ao desenvolvimento de famílias e de seres humanos, tem-se aglutinado nas cidades, mas todas essas coisas que o homem faz com base em matéria que Deus criou. Depois ele pode fazer mau uso dessa capacidade criadora, mas também faz bom uso muitas vezes em muitos aspectos e cria coisas que são absolutamente extraordinárias e que nos ajudam e que facilitam a vida do ser humano, não é? Claro, e depois quando nós olhamos também vemos que estas coisas são boas, mas elas não devem ser o centro, ou não devem ser o fim em si mesmo, ou seja, não é o nosso objetivo só fazer e ter as coisas, elas devem ser usadas com proveito e com princípio. O princípio do respeito por aquilo que é
o próprio princípio da vida, não é? Eles não podem pôr em causa o próprio princípio, que é o princípio da vida, não podem pôr em causa o respeito e a liberdade dos outros, a capacidade de nós podermos decidir entre o que é bom e é mau, deve estar sempre presente nas opções que nós fazemos. Claro que sim. E também vemos que tem o objetivo, ou seja, quando eu tenho uma coisa, eu não a devo de usar para o meu próprio proveito, devo usá-la com o objetivo de servir ao nosso Deus, não é? Exatamente, porque senão torna-se numa atitude egoísta e egocêntrica que, como já falámos anteriormente, é absolutamente contrária àquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida e aquilo que é melhor para cada um de nós, pelos sentimentos depois que isso gera e tudo aquilo que isso depois vai desenvolver de comportamentos que nos podem ser contrários. É claro que também fomos criados... Nós fomos criados por Deus, não é? Então, nós como criaturas temos dons que também eles são criados, foram dados por Deus e que devem ser usados segundo a vontade de Deus, são dons com um interesse ou que Deus nos dá para que depois possam ser postos aí não só para o desenvolvimento das coisas, mas acima de tudo o desenvolvimento de nós mesmos. Exatamente. Deus sabe que nós temos essa faculdade de converter dons em talentos, melhor dizendo, em dons, ou na capacidade de converter talentos em coisas totalmente perversas. Exato. Um dom que Deus nos dá, uma capacidade que Deus nos dá, nunca pode ser um fim em si mesmo. Exato. Se essa capacidade que Deus nos dá se converte num fim em si mesmo, já per si não é aquilo que realmente Deus deseja que aconteça e, portanto, acaba por não se converter numa coisa boa. Mas Deus deseja, sim, que nós aprendamos a usar os dons que Ele nos dá para glorificar a Deus e para também beneficiar o nosso próximo. Sem dúvida nenhuma. São dois princípios muito importantes que, quando nós nos baseamos neles, eles vão ser muito importantes na nossa vida. Mas, como sempre, vamos passar à nossa rúbrica o que é que eu posso, não é? O que é que eu aprendo fazendo? O que é que eu posso fazer para colocar estes dons e colocar aquilo que Deus me deu numa perspectiva mais correta? Eu vou convidar os nossos amigos a olharem à sua volta. Olharem para tudo aquilo que de bom Deus vos deu. Deus criou todas essas coisas. Deus põe à vossa disposição todas essas coisas para o vosso benefício, para a vossa felicidade, porque Deus quer o nosso bem. Deus quer que nós nos sintamos felizes neste mundo que Ele criou e que sintamos todas essas dádivas do seu grande amor por nós para que as usemos para a sua honra e para a sua glória e benefício de todos aqueles que estão à nossa volta. É muito bom podermos fazer mais este apelo a nós mesmos e àqueles que nos veem, não é? Assim agradecemos a sua companhia. Somos felizes por poder partilhar estes momentos de crescimento espiritual juntos. Somos felizes porque temos a nossa Bíblia que nos ensina tanto daquilo que nos leva à realidade, daquilo que foi a nossa criação, o objetivo e a razão da nossa criação. Queremos continuar a partilhar estes momentos consigo. Chamamos-nos por isso a fazer parte de mais um episódio, mais um capítulo deste tema. Vamos voltar e contamos com a sua presença. Até lá, muito obrigada.